Paz do Senhor, pessoal. Hoje nós estamos aqui para trazer mais uma lição desse nosso estudo sobre a introdução ao Apocalipse. E hoje vamos falar da sexta carta, a sexta igreja das 7 igrejas ali que João escreveu para elas. O título da nossa lição é Filadélfia, uma igreja fiel. E esse texto, essa lição tem como base a carta que João escreveu para a igreja de Filadélfia. Então, vamos começar lendo essa carta que está aí na nossa revista. E está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Então vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa foi a carta escrita por João, ditada por Jesus Cristo, escrita por João para a igreja de Filadélfia. E a gente inicia essa lição explicando sobre o contexto que aquele povo ali estava vivendo. Quando o texto aqui, quando essa carta traz a questão dos problemas, das dificuldades que eles estavam enfrentando, a gente, pelo contexto histórico, entende o seguinte: aquela igreja ela enfrentava principalmente 2 tipos de perseguição. Uma perseguição externa e uma perseguição interna. A perseguição externa ela veio principalmente porque naquele tempo estava instituído culto ao imperador. Então o imperador romano ele era adorado, ele deveria ser cultuado como sendo um deus. Da mesma forma que faziam no Egito com os faraós, que consideravam como Deus, Da mesma forma que algumas outras culturas também tinham essa questão de considerar o seu líder, o seu líder maior, como uma divindade. Tudo bem se a gente for imaginar que nós estamos aqui, nesse tempo, essa igreja estava dentro de um contexto de uma cultura que veio do grego, da cultura grega para a cultura romana, que trouxe muita coisa da cultura grega, a gente entende que o povo grego era um povo politeísta. Se você estudar mitologia grega ou assistir algum filme sobre isso, alguma coisa sobre isso, até na Bíblia mesmo, lá em Atos, quando Paulo está pregando em Atenas, você vai ver que aquele povo, o povo de cultura grega é um povo politeísta, é um povo que tem muitos deuses, que adora muitos deuses. Então, para aquela cultura, dentro do mundo secular ali da época, não tinha problema nenhum adorar o imperador. Era apenas um deus a mais que eles estavam adorando. Porém, ali no meio tinha a encrenca dos crentes, Os cristãos, a igreja, que não aceitava dar sua adoração, oferecer a sua adoração a outro que não fosse o Senhor, o Deus verdadeiro. E nesse sentido, a igreja começou a ser perseguida, Porque não aceitava
reconhecer e ter ao imperador como uma divindade. E isso era um problema. Então, relatos de pessoas, né, de cristãos que perdiam terras, que perdiam direitos sociais. Então, a perseguição era muito nesse sentido. Que posteriormente, que mais para frente, além desse tempo, dessa época dessa igreja, chegou até a ponto de ter execução, de ter morte, prisão, né, por não aceitar colocar o imperador como uma divindade. Então essa talvez era a principal forma de perseguição externa que aquela igreja estava sofrendo. Além da perseguição externa, temos também que aquela igreja sofria uma perseguição interna, bem conhecida do contexto também das outras cartas para as outras igrejas, que eram os judaizantes. São aqueles judeus, até mesmo os judeus convertidos, que queriam obrigar, que queriam requerer que todas as pessoas, todos os cristãos, mesmo os cristãos gentios, os convertidos gentios, seguissem à risca os preceitos da lei, né? Os procedimentos da lei, a circuncisão, os alimentos que poderiam comer, que não poderiam comer, as cerimônias de purificação, a guarda de sábados ou de outros dias. Então, os judaizantes que estavam ali dentro, né, que queriam obrigar a que se seguisse esses preceitos da lei. Então você vê principalmente essas duas fontes de perseguição, esses dois tipos de perseguição. Perseguição externa, perseguição interna. É o que estava ali ameaçando aquela igreja, o que estava dando dificuldades, problemas para aqueles convertidos, para aqueles cristãos ali. E o que Deus tem, o que Jesus traz nesse contexto é uma carta a um povo que mesmo diante dessas barreiras, mesmo diante dessas dificuldades, guardava a palavra e perseverava em sua fidelidade. Então, o versículo 7, né, que é o primeiro versículo aí que está trazendo essa carta, então fala isso. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E aí a gente entra no primeiro tópico, né? A primeira divisão, que a gente vai falar sobre uma porta aberta. Que porta é essa? Qual é essa porta aberta? O que significa essa porta aberta que Jesus está ali dizendo que colocou diante da igreja de Filadélfia? A cidade de Filadélfia ela era conhecida como a Porta do Oriente, porque o correio imperial passava por ali. Então, ela era uma cidade que foi escolhida, foi colocada como uma embaixadora da cultura grega. Como se fosse assim uma lançadora de tendência, uma lançadora de moda. Hoje, por exemplo, eu estava lembrando quando passou uma novela sobre que era dentro da cultura da Índia. Dentro de poucas semanas você via muita gente na rua usando roupas que eram mostradas ali naquela produção, naquela programação. Se você vê um filme que faz sucesso, ou talvez uma cultura mais conhecida, ou hoje a gente está no tempo aí dos digital influencers, né? É muito fácil, tem muita gente que lança tendência, tem muita gente que quando faz alguma coisa, quando veste alguma roupa, quando usa algum produto, é copiada, né? As pessoas começam a imitar. E as empresas aproveitam-se muito disso para fazer seus marketings, fazer sua propaganda. Então, a cidade de Filadélfia era isso, era uma cidade para divulgar e difundir a cultura grega. E conhecida como a Porta do Oriente porque o correio imperial passava por ali, era uma rota muito usada. Então, Jesus Cristo usa dentro desse contexto
essa cidade que foi colocada ali para difundir, para divulgar uma cultura grega, para ser embaixadora da cultura grega, Jesus Cristo usa essa cidade, usa a igreja presente nessa cidade para ser uma embaixadora do seu evangelho, para ser uma embaixadora da palavra. Então, essa porta aberta, essa porta que é aberta com a chave de Davi, que está nas mãos de Jesus, é a porta da salvação pela pregação do evangelho. Essa é a porta aberta, é a oferta da salvação. Essa é a porta que quando ele abre ninguém fecha e quando ele fecha ninguém abre. Então, quando Jesus traz isso aqui, traz essa palavra para essa igreja, está dizendo simplesmente que eles seriam usados como evangelistas. Seriam usados para divulgar o evangelho. Seriam usados para divulgar a sua palavra, para divulgar essas boas novas ali dentro da sua cidade, talvez fora também aos demais lugares. Então, isso que Jesus está dizendo. E o que a gente precisa entender aqui dessa questão, aplicando a nós, é sobre a soberania de Cristo no sentido da salvação, da oferta da salvação, da busca por pessoas, né? A soberania dele de que apenas ele, apenas Cristo tem esse poder de abrir ou de fechar para alguém, para quem quer que seja, a porta da salvação. Creio que todo ser humano, todos indistintamente, pelo menos uma vez na sua vida terão a oportunidade de dizer sim para Cristo. Eu creio, seja pela pregação do Evangelho, por missões, seja por alguma manifestação de Deus, por alguma forma que às vezes os caminhos de Deus nós não conhecemos, mas eu creio que todo ser humano terá, pelo menos uma vez na vida, a chance de ouvir o Evangelho, a chance de conhecer a Deus e de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas o que a lição traz aqui é a soberania de Cristo. É que a igreja, ela somente vai ter sucesso no seu papel missionário. Ela somente tem autoridade no seu evangelismo, no seu papel evangelístico, quando ela é comissionada e enviada por Cristo. Nos lugares onde Ele envia, nos momentos onde Ele envia, nas situações em que Ele envia. Então está falando sobre essa soberania de Cristo, sobre esse poder que Ele tem, sobre a chave que está na mão dEle, que apenas Ele abre e apenas Ele fecha. Infelizmente hoje nós temos visto igrejas, denominações, independente, pessoas também, que creem, por exemplo, que a salvação só está em igreja X ou Y, que a igreja, que a possibilidade de salvação só está em tal lugar, em um lugar ou outro lugar. O que a Bíblia nos ensina é que a salvação está somente em Cristo. Não é um lugar, não é outro lugar, não é um nome de uma igreja, não é um tipo de liturgia, não é um tipo de divisão teológica, não. A salvação está em Cristo. Ele tem a chave, Ele fecha, Ele abre. Nossa parte é pregar o Evangelho submisso à vontade dEle. Nossa parte é levar a toda e qualquer pessoa a palavra de Deus, essa oportunidade, e orar para que Ele abra os corações, orar para que Ele faça essa obra maravilhosa. E um exemplo interessante desse papel evangelístico da igreja, dessas portas que Jesus abre e ninguém fecha, é o David Wilkerson, que ele é um evangelista lá dos Estados Unidos, que certa vez ele leu uma matéria sobre assassinatos de adolescentes na cidade de Nova York. Então ele se mudou para aquela cidade e ali começou a fazer seu trabalho, né? Desenvolveu trabalhos mais voltados para jovens e adolescentes abandonados e viciados. E como resultado do seu trabalho, no ano de 1987, ele inaugurou a igreja da Times Square. Para quem conhece, ou já esteve lá, ou já ouviu falar, sabe que é uma das regiões mais famosas do mundo. Talvez um dos lugares que tem o pedacinho de terra mais caro do mundo. E ali naquele lugar, Deus dá a oportunidade, Deus abre a porta para que uma igreja fosse aberta e que o Evangelho chegasse ali a tantas pessoas, num lugar tão famoso, num lugar tão conhecido. E o que esse exemplo nos traz é isso.
é a necessidade de nós orarmos, a necessidade de nós pedirmos a Deus que abra portas em lugares onde a gente ainda não chegou, abra portas em países, em nações que são fechadas ao Evangelho, abra portas em cidades, em locais onde as pessoas vivem de forma precária, onde as pessoas passem por necessidade, mas abra portas também onde as pessoas têm tudo, assim como esse missionário aqui, né, lá na cidade de Nova York, uma das cidades mais ricas do mundo. Abra as portas em lugares onde as pessoas pensam ter tudo, mas que na verdade não têm o principal. E a questão é essa: o Evangelho ser pregado em todos os lugares, a todas as pessoas. Eu acho interessante quando eu leio a história ali de quando Jesus está chegando na cidade de Jericó, né? E assim que ele está entrando na cidade, ele se depara com o cego Bartimeu. E ali ele cura o cego, né? E transforma ali a vida daquele homem. Mas ele continua sua caminhada e depois ele encontra o publicano Zaqueu, cobrador de impostos, né? E pelo contexto da época a gente entende que era uma pessoa bem financeiramente, uma pessoa rica. E para você ver, dentro daquele mesmo dia, naquele mesmo momento, dentro daquela mesma caminhada, Deus alcança um mendigo que estava ali pedindo esmola à beira do caminho, e Deus alcança também alguém que naquele tempo era da alta sociedade. Então essa é a importância, essa é a chave que abre essa porta, essa é a chave de Davi, a chave que abre a oferta da salvação para todos indistintamente, não só para o pobre, não só para o rico, não só para o branquinho, não só para o pretinho, não só para o brasileiro ou não só para o africano, não. A oferta da salvação para todos, indistintamente. Todos têm essa possibilidade e está nas mãos do Senhor Jesus Cristo o abrir ou o fechar dessa porta. De uma forma talvez que a gente não entenda, de uma forma que talvez a gente não consiga explicar claramente como ele abre ou como ele fecha, em que circunstância, mas a verdade é que nós precisamos sempre orar, pedir a Ele que abra as portas da salvação para as pessoas, estarmos dispostos, assim como aquela igreja ali, a ser usados como embaixadores, a ser usados como pregadores do Evangelho, como quem divulga essa palavra. Então, a gente vai para a segunda parte, continuando aí a leitura do versículo 8, paramos aí a porta aberta que ninguém a pode fechar. Continuando o versículo 8, a segunda parte. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Segunda parte, segunda divisão da nossa lição fala o seguinte: pouca força, mais fiel. E por essa palavra a gente tira uma conclusão de que aquela não era uma igreja grande, não era uma igreja de muita gente, não era uma igreja que tinha ali grande número de pessoas. E talvez essas pessoas que congregavam ali naquela igreja não eram pessoas de grande poder aquisitivo, né? Era uma igreja que ela não era rica, era uma igreja que ela não era numerosa, era uma igreja que possivelmente não tinha influência social, não tinha influência política, né? E que o texto nos mostra, a carta nos mostra aqui, que era tratada com desprezo ali pelos judeus também, que Jesus Cristo intitula como sinagoga de Satanás. Sinagoga é o local de culto dos judeus, né? Que eles se reuniam ali nas sinagogas para adorar quando não podiam estar, quando não tinham acesso ao templo, ou quando estavam em outras cidades, na dispersão, quando estavam em outros locais. Então, esses judeus desprezavam aquela igreja, tratavam aqueles irmãos com desprezo, possivelmente por eles serem poucos, possivelmente por eles aparentemente não terem força. E o que Cristo traz aqui
no texto, né, na carta, é o seguinte: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O ter pouca força não era um problema para Cristo, né? O fato deles não terem força, não terem posição, não terem esse status todo ali na sociedade, não foi um problema para Cristo, tanto que era eles que Cristo queria usar como embaixadores do Evangelho. E nós entendemos aqui a forma como Deus vê. Quando Samuel vai ali na casa de Jessé, né, quando Deus rejeita Saul como rei de Israel, e fala para Samuel que já tinha escolhido alguém segundo seu coração, e Samuel vai na casa de Jessé ungir o novo rei de Israel. Quando ele chega ali e vê Eliabe, o filho de Jessé, né, um dos filhos de Jessé, Samuel já olha assim e fala: ó, é esse aí, né? Grandão, bonitão, de aparência, de presença, de postura, esse aí tem cara de rei. Mas Deus fala para ele assim: não, Samuel, calma, porque você está olhando só o exterior, eu olho diferente, eu olho o coração. E nós vemos qual é o foco, qual é a perspectiva do olhar de Deus, também para o nosso caso, para o caso de igreja. Hoje nós vivemos num contexto um pouco diferente desse que essa igreja estava vivendo. Convenhamos, né? Enquanto a gente vê aqui que essa igreja ela era pequena, tinha pouca força, não tinha influência, hoje o cristianismo, mais precisamente trazendo para o nosso lado a religião, né? Os evangélicos, hoje a gente tem força. Hoje nós temos uma boa influência. Hoje, se você for ver aí nesse tempo de eleições, as pesquisas até dividem, ó, tal candidato está liderando entre os evangélicos. Hoje nós somos relevantes na sociedade. Hoje a gente tem essa influência, hoje a gente tem esse status. Hoje nós não somos um povo pequeno, hoje nós não somos um povo de pouca força. E só que é necessário a gente entender o seguinte, que Deus não está condenando a questão de ter força. Em nenhum momento aqui Deus está falando que a igreja deveria permanecer com pouca força, ou que o ter força ou ter influência seria um problema. Não, mas isso serve de alerta para nós. Por quê? Porque nós somos uma igreja que tem força, nós somos uma igreja que tem número, nós somos uma igreja, né, de um contexto geral, falando aqui como evangélicos, nós somos um povo que tem influência, nós somos um povo que tem a sua posição, que é respeitado, que é visto de forma diferente de que aquela igreja era vista. Talvez a gente pode ser visto com desprezo em outras áreas, mas que nós temos uma influência social, nós temos. E o que fica de alerta para nós? O problema não é ter força, o problema é não permanecer fiel. E quando a gente lê aqui, está na lição, né, que a igreja não pode buscar como prioridade o crescimento numérico, financeiro ou a influência política social. Então não pode buscar como prioridade. Podemos ter? Sim. Porém, tudo isso deve ser apenas um resultado natural do crescimento dado por Deus. Então, a nossa prioridade, a nossa busca não pode ser por essa influência. Não pode ser por crescimento numérico, por crescimento em influência, por crescimento financeiro. Mesmo que isso venha como uma bênção de Deus, como um resultado natural do nosso crescimento, da pregação do Evangelho, da conversão de pessoas, mesmo que isso venha, isso não pode ser a nossa prioridade. Tá? A igreja não pode se corromper, não pode abrir mão da sua fidelidade a Deus e da sua fidelidade à palavra ao buscar esse tipo de crescimento, ao buscar esse tipo de influência. Tá? A fidelidade a Deus e a sua palavra devem ser as marcas principais da igreja, assim como foi ali na igreja de Filadélfia. Então, era uma igreja que foi escolhida ali como uma embaixadora para levar o Evangelho através daquela porta aberta que Jesus Cristo tinha colocado diante deles.
era uma igreja de pouca força, de pouca influência, de pouca capacidade, talvez financeira, porém era uma igreja fiel, que guardava a sua fidelidade, guardava a sua obediência. Então a gente vem para a terceira característica, que é um resultado disso tudo, que é um resultado dessa fidelidade, que é um resultado deles se manterem fiéis a Deus, que está aqui no versículo 10. E só mais uma coisa interessante aqui, quando Deus fala sobre, quando Jesus fala sobre a sinagoga de Satanás, né, com que eles iriam vir e adorarem prostrados, sabendo que Jesus amava aquela igreja. Olha que interessante, né? Aqueles de fora, aqueles que criticavam, aqueles que desprezavam, iam ver claramente que Jesus amava aquela igreja. E, pelo que a gente vê no texto aqui, não ia ser um testemunho próprio dos crentes, não ia ser uma declaração própria, não. O próprio Jesus ia deixar claro, evidente, por conta do próprio Jesus, mostrando que ele amava aquele povo, que aquele povo era realmente um povo verdadeiro e genuíno povo dele, né? Com as licenças teológicas, mas aplicar aquela música que a gente conhece, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção. Mas, voltando aqui, continuando, próximo tópico, guardados da aprovação, baseado aqui no versículo 10, diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, o que é que Jesus Cristo está prometendo? Isso aqui é uma promessa, é um resultado da fidelidade, é o resultado da obediência. Aquela igreja seria guardada de uma tentação, de uma provação, talvez de um sofrimento que viria sobre o mundo, né? É difícil a gente entender, naquele tempo, naquele contexto, qual seria essa provação, qual seria essa tentação. Provavelmente um fato histórico mais para frente, uma perseguição geral que ia se intensificar ali no Império Romano, né? E Deus mostra, Jesus mostra aqui na carta, que eles seriam guardados dessa provação. É interessante a gente ver aqui o termo usado, né? Guardarei da hora da tentação. Não é guardarei na hora da tentação. Então, quer dizer que eles não iriam passar por aquela tentação. Eles não seriam poupados dentro da tentação, por exemplo, como Daniel, que passou pela cova dos leões, como Ananias, Misael e Azarias, que passaram pela fornalha de fogo, né? Servos de Deus que passaram pela provação e que Deus esteve com eles dentro da provação. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Deus tem essa forma de guardar a pessoa enquanto ela passa. Não impedir que ele passe pela provação, pelo problema, pelo sofrimento, pela dificuldade, mas guardar, proteger, estar com a pessoa dentro do sofrimento. Para essa igreja, o que parece é que a promessa foi diferente, é que eles seriam poupados, é que eles não passariam pela provação que viria ali sobre o mundo. E existe uma aplicação escatológica desse texto que é usada como base para a visão pré-tribulacionista, né, que inclusive é a visão da Igreja Assembleia de Deus, de que a igreja, né, você projetando esse texto para o nosso tempo, né, não era esse significado que tinha para aquele povo daquele tempo, para aquela igreja que estava recebendo essa carta. Mas fazendo uma projeção escatológica e aplicando no contexto da igreja hoje, é usado para defender que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que ela será arrebatada antes da grande tribulação. Que depois do arrebatamento é que começa a tribulação. Lógico que existe outra visão que diz que a igreja vai sair no meio da tribulação,
né? Quando passar os 3 anos e meio de paz, a igreja sai e depois vem 3 anos e meio de tribulação, de sofrimento. E existe outra visão que diz que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, que é o pós-tribulacionismo. Então, esse texto aqui, quando fala que vai ser guardado da hora da tentação, uma aplicação escatológica é usada como base para o pré-tribulacionismo, para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação, que a igreja vai sair daqui, vai ser arrebatada antes desse acontecimento, antes do reinado do anticristo, antes de todas essas coisas descritas ali mais para frente no livro de Apocalipse. E claro que isso é uma corrente teológica, é um caso a ser discutido, conversado, mas não deve gerar nenhum tipo de contenda, divisão ou falta de unidade, tá bom? É uma curiosidade, é algo para se estudar, para se buscar e cada um crer aí na visão, na forma de entender que achar mais adequada. Então é isso. Temos essa promessa para essa igreja de que eles seriam guardados da hora da provação. E próximo versículo, o versículo 11, olha o que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quarto tópico da lição é conserva o que tens, guarda o que tens. O que é que nós temos? O que é que aquela igreja tinha? O que eles tinham era a fidelidade a Deus. O que eles tinham era a fé em Cristo. E é isso o que nós temos, o que nós recebemos. Tudo que nós temos não é nosso. É engraçado, né? Interessante. Tudo aquilo que nós temos, que a Bíblia fala para a gente guardar, não são coisas que nós mesmos conquistamos. Tudo que nós temos veio de Cristo. Tudo que nós temos veio dele. Então o que nós temos que guardar, o que aquela igreja tinha que guardar, era aquilo que eles receberam de Cristo. E o que nós temos que guardar hoje é aquilo que nós recebemos de Cristo. Então a certeza da vinda do Salvador deveria fortalecer aquela igreja a manter o que haviam recebido. A fé em Cristo, a posição de filhos amados de Deus e a garantia da salvação. Então o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que todas essas perseguições, as externas, as internas, elas iriam permanecer. E talvez elas iriam até se intensificar. Mas que aquele povo deveria ser motivado pela promessa e manter-se fortalecidos em Cristo, permanecendo firmes para receber, para alcançar aquela recompensa. Na Bíblia, nós vemos muito sobre essa necessidade da perseverança, a necessidade de continuar, né? Mateus vai dizer o seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa necessidade de perseverar, essa necessidade de continuar, essa força que o povo de Deus precisa ter para não abandonar a fé. A apostasia é isso, é o abandono da fé, é o esfriar a fé, a ponto de deixar de crer, a ponto de já apagar a sua fé em Jesus Cristo e como diz lá nas cartas de Paulo, a ponto de extinguir. Então, isso é apostasia, é abandonar a fé. Então, o povo de Deus, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, eles precisam perseverar, eles precisam continuar. O que eu e você temos hoje? A fé em Cristo, a justificação dos nossos pecados e a regeneração. Nós somos nova criatura. Nós já, o nosso nome já foi escrito no livro da vida, a nossa salvação já é uma garantia, a nossa vida eterna já foi conquistada por Cristo. Então qual que é a nossa parte? É manter tudo isso que nos foi dado, manter tudo isso que nos foi oferecido de graça. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação. Então essa é a nossa parte, é pegar isso que nós já temos, isso que nós já recebemos e manter, desenvolver isso na nossa vida dia após dia, sendo fiéis até a morte. E ser fiel até a morte tem duas implicações, né? Ser fiel até seu último dia de vida,
seja ele com quantos anos for, com quanto tempo for, por qual causa for, ser fiel até o último dia, ou então ser fiel mesmo que para se manter fiel você tenha que entregar a sua vida, você tem que morrer. Existem cristãos hoje que estão entregando a sua vida pela fidelidade, entregando a sua vida pelo testemunho do Evangelho, para não negar a Cristo. Então é isso que está dizendo. É essa perseverança, é guardar, manter o que nós temos. E chegamos aqui no final do texto, já lemos aqui até o versículo 11, versículo 12 e 13. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A recompensa, o resultado de tudo isso, o resultado dessa fidelidade, o resultado dessa perseverança, o resultado daquilo que aquela igreja estava vivendo. E é interessante a gente ver que Filadélfia é uma igreja que só teve elogio, né? Mais para frente, próxima lição, nós vamos ver uma igreja que não foi muito elogiada, uma igreja que só teve cobrança, mas é na próxima lição. Filadélfia só teve elogio, Jesus só traz elogios para a igreja de Filadélfia, né? E alguns alertas. Por que alguns alertas? Para manterem-se vigilantes. Porque aquela igreja, eles não viviam ali num contexto tranquilo, num lugar fácil de servir a Deus, numa zona de conforto, não. Eles viviam cercados de um mundo pecaminoso, de uma cultura impura, eles viviam cercados de perseguições e dificuldades. E aquela igreja mesmo assim se manteve fiel. E esse é o recado de Jesus Cristo para mim e para você hoje. É manter fiel, manter a fidelidade, manter a nossa obediência, manter a nossa fé, manter a nossa perseverança. Esse é o desafio, mesmo enfrentando severas oposições, diariamente, nós perseverarmos em nossa fé e testemunho. E essa igreja, fiel e perseverante, ela era amada por Deus. E a conclusão que a gente chega disso tudo é que para essa igreja fiel e perseverante, Deus abre portas para que ela possa testemunhar as maravilhas do reino dos céus. E que ela será guardada da hora da provação. E que no final de todas as coisas, essa igreja fiel e perseverante receberá a recompensa. O prêmio da soberana vocação, a coroa que está guardada para todos os que amam a vinda do Senhor Jesus. E sabe quem é essa igreja hoje? Essa igreja que naquele tempo era Filadélfia, né, que foi considerada como uma igreja assim, essa igreja hoje somos nós. Nós que mantemos a nossa perseverança, nós que mantemos a nossa fidelidade, nós que temos aí todas as perseguições, dificuldades para servir a Deus, dificuldades para manter a nossa fé, tentações por todos os lados, mas nós mantemos a nossa fidelidade e perseverança. Essa igreja somos nós. E quero finalizar com o pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: uma igreja forte aos olhos de Deus não é uma igreja forte em si mesma, mas uma igreja fiel que não nega a palavra e que sua força está no Deus onipotente. Agradeço muito a oportunidade de ter ministrado essa aula para vocês. Espero que seja de edificação e de ensino para a vida de cada um e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.